Olá, bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou prestar alguns esclarecimentos solicitados por vocês sobre a questão do endosso. Endosso é um ato de transferência do título de crédito por parte do credor a uma outra parte. O credor faz uma assinatura no verso do título, podendo ser um endosso em branco ou um endosso em preto, sempre no verso do título. O endosso em branco é aquele que é feito assinatura no verso do título, sem a indicação para o novo recebedor. Esse endosso passado para o outro sem o nome do recebedor é chamado endosso em branco. Quando é feita a transferência do título com o nome do recebedor, é chamado endosso em preto. Então, nós temos dois tipos de endosso que são chamados endossos próprios, ou também chamados endosso translativo, endosso em branco e endosso em preto. Além desses dois tipos de endosso, existem os endossos impróprios. E os endossos impróprios são aqueles endosso póstumo, endosso pignoratício, endosso mandato, endosso calção. Por que são chamados endossos impróprios? Porque eles são dados não com esse ato de transferência necessariamente, são dados com outros efeitos. Então, por exemplo, o endosso póstumo é dado após o protesto. O endosso pignoratício é dado com outro tipo de efeito, que é dado como se fosse um efeito de garantia. O endosso calção é dado para garantir obrigações, por exemplo, em processos judiciais. O endosso, que é o endosso mandato, é um efeito de transferência para terceiros, para que ele receba a obrigação do credor em nome dele, com a função apenas de receber o crédito e depois devolver o título para o credor originário. Então, o que nós temos? Nós temos duas espécies específicas de endosso. O endosso direto, que é o endosso do credor para um novo credor, então credor para credor, então ele transfere o título e se torna devedor do título, e o endosso impróprio, que tem outras funções específicas. Então, nós temos que separar bem esses tipos, né, para não confundir. Então, por exemplo, se eu sou o endosso em branco ou endosso em preto, então eu vou assinar no verso do título, faço o título, por exemplo, com o nome do novo credor, faço o endosso, que é chamado endosso próprio, nominal, endosso em preto, e transfiro. João transfere para Maria. Maria vai fazer um novo endosso em preto para José. Então, endosso em preto, endosso em preto. Faz um novo endosso para Clara. Então, um novo endosso em preto. Então, nós temos uma cadeia de endosso em preto. Se fosse endosso em branco, nós teríamos Paulo endossa para Mário. Só colocou a assinatura, não colocou o nome. Então, fez o endosso em branco, endosso ao portador. Como o Mário poderia passar esse título para a Ana? Poderia assinar no verso do título ou poderia simplesmente entregar, que significa a tradição, certo? Ou seja, em mãos. Por que ele pode fazer isso em mãos? Porque simplesmente está ao portador. E ao portador eu não preciso indicar o nome da pessoa, eu simplesmente posso passar esse título em mãos. Então, vamos pegar um exemplo prático para ficar mais fácil essa identificação do endosso em branco e do endosso em preto. Vamos imaginar, para simplificar o exemplo, um cheque. Se a gente pegar lá a Maria, emite um cheque, então Maria é devedora, para Paulo, recebedor desse cheque, é o credor. Paulo tem uma dívida com José, então Paulo vai endossar esse cheque para José. Esse endosso pode ser em branco ou pode ser em preto. Se ele fizer um endosso em branco, ele só assina no verso do título, coloca a assinatura dele e dá para José.
Ao fazer essa assinatura para José, em branco, José pode pegar esse cheque e entregar para qualquer um. Ele pode deixar esse cheque para Pedro, para Paulo, para Maria, para Severina, para qualquer pessoa em mãos, fazer a chamada tradição, porque não tem nome no verso desse título, ele apenas apôs a assinatura. Isso simplesmente basta para a entrega do cheque, porque é um título ao portador. Agora, se ele assina e coloca o nome do próximo que vai receber esse título, por exemplo, ele coloca em face ou a favor de Maria, esse cheque tem que chegar às mãos da Maria, porque esse cheque se transformou num endosso em preto, ou seja, num endosso nominal, certo? O endosso em preto, cheque nominal. Então, somente Maria deve receber esse título. Maria vai transferir esse cheque para Francisco. Ela pode fazer um endosso em preto. Ao realizar o endosso em preto, ela coloca lá em nome de Pedro. Então, ela fez o endosso em nome de Pedro. Transferiu também nominal em nome de Pedro. O que a gente faz aqui quando passa de um para o outro, de outro para um e assim por diante? A chamada cadeia de endosso. Ao fazer a cadeia de endosso, digamos lá que o Francisco esteja com o cheque e o primeiro devedor, que é o devedor principal, e não esqueçam que o devedor sempre é o devedor, não vai sair disso, ele pode voltar e cobrar desses que estão participando na cadeia. E sempre volta cobrando de um para o outro, sempre volta na cadeia. E ao voltar na cadeia, a gente faz sempre o que vem atrás, o que vem atrás, o que vem atrás, até chegar no devedor principal. Então, forma a cadeia de endosso desta maneira. O último contra o anterior, contra o anterior, contra o anterior, até chegar no devedor principal. Esse é o primeiro raciocínio do endosso. Existem mais questões com relação ao endosso, mas nesse primeiro momento, o importante é que vocês entendam o endosso translativo em branco e em preto, para compreender o raciocínio que o endosso em branco se transforma num título, ao portador, e o endosso em preto transforma o título num título nominal, e que forma a cadeia, e que ao formar a cadeia, o título volta de trás para frente, né, até chegar no devedor principal. Então, entendam bem esse sentido do endosso, que fica mais fácil para perceber como que é a cobrança dessa cadeia de endosso. Se vocês colocarem isso numa linha, vão perceber e fica mais fácil um personagem para outro personagem até chegar no devedor principal. Acho que por hoje isso é suficiente. Façam a leitura dos textos que foram postados até esse momento e depois voltamos a tratar dos endossos impróprios, porque com isso fica mais fácil a compreensão daqueles endossos que têm questões específicas para cada tratativa. Peguem esse exemplo que eu passei agora, transformem isso no papel, coloque os personagens e tentem voltar na cadeia do tempo para ficar mais fácil a compreensão. Creio que com isso facilita o entendimento e com os textos gera o esclarecimento mais adequado para cada um de vocês. Se tiverem alguma dúvida, por gentileza, encaminhe um e-mail no amarilac@hotmail.com ou no alexandra.belnoschi@up.edu.br. Eu fico à disposição de vocês, espero que todos estejam bem, cuidando da vida e da saúde de cada um de vocês. Leiam os textos com bastante atenção e eu fico à disposição de todos. Tenham um bom dia.